Olá, pessoal! Nós estamos aqui no nosso estúdio para gravar o Quinta com Bianchini. E vamos dar início à quarta temporada. E aqui nós vamos falar sobre economia e planejamento financeiro. E nosso primeiro episódio, ele vai falar sobre indicadores econômicos. Mas antes da gente começar, visite lá o nosso canal, dê o seu like, porque a sua participação ela é muito importante, divulgando esses vídeos, divulgando conhecimento. Olha, vocês devem estar observando que a gente está usando uma nova plataforma aqui. Eu espero que, dessa maneira, vocês consigam visualizar melhor o que nós estamos apresentando para vocês. Então, bora lá falar sobre economia e planejamento financeiro? Bom, para falar sobre isso, a gente tem que conversar sobre indicadores econômicos. E, no mínimo, 5 indicadores macroeconômicos, eles são importantes para a gente avaliar qualquer economia. Então, nós vamos falar sobre o PIB, sobre o índice de inflação, sobre a taxa de juros, taxa de desemprego e sobre taxa de câmbio. Vamos começar pelo PIB, né? O que é o PIB e por que ele é tão importante, né? O PIB é o produto interno bruto e ele é usado, né, para medir, ele é o valor monetário de todos os bens e serviços finais produzidos em um determinado período de tempo, com os serviços de fatores de produção situados dentro dos limites geográficos de um país. O PIB ele é determinado pela soma de valores adicionados em todos os setores. Então, essa soma equivale a adicionar salários, lucros, juros e aluguéis pagos na economia ao longo de determinado período. Portanto, o valor do PIB ele é o valor da renda gerada na economia e da dimensão do mercado nacional. Para os senhores terem uma ideia, o PIB brasileiro está atualmente em torno de 1,45 trilhão de dólares, o que equivale mais ou menos aí a 7,4 trilhões de reais. E ele funciona como um termômetro, né? A principal função do PIB é avaliar o crescimento econômico de uma região. Então, na prática, se o PIB está bom, a economia também estará, né? Mas o que faz o PIB crescer? Um dos principais fatores que contribuem para o crescimento do PIB é o consumo das famílias. Então, basicamente, quanto mais as pessoas compram, mais as empresas produzem e investem para produzir mais. Infelizmente, a projeção do nosso PIB brasileiro, né, em 2021, que era para crescer em relação a 2020, acima de 5%, algo em torno de 5,4%, as projeções já indicam um crescimento aí abaixo de 5%. Então, a nossa economia vem crescendo menos do que a gente queria. Mas nada que não se possa resolver, a gente espera que eles coloquem a economia nos trilhos e a gente volte a crescer e gerar mais empregos aí nesse país. O que significa um PIB alto, né? E aí a gente faz essa análise dentro de 3 fatores: renda, emprego e competitividade. Com relação ao PIB alto, se você relacionar com uma renda, vamos dizer assim, quando o PIB está alto, a economia cresce, nós temos mais dinheiro disponível, maior renda per capita, ou seja, quanto que um cidadão brasileiro ganhou aí em torno de um ano, por exemplo, e há um aumento de consumo, né? Se aumenta a renda, há aumento de consumo. Em relação ao emprego, se o PIB está alto, isso quer dizer que as empresas estão crescendo, então vai ter mais contratações, novas empresas vão ser abertas, e isso também vai aumentar o número de empregos. E com relação à competitividade, se o PIB está alto, né, economias em expansão produzem mais e se tornam mais competitivas lá no exterior. Então, os produtos acabam ficando melhores e mais baratos. E há um aumento da oferta de produtos e serviços, e aí, de uma certa forma, vai cair o preço e isso vai ajudar a controlar a inflação. Então, o PIB alto, ele é bom, né? Bom no aspecto da renda, no aspecto do emprego e no aspecto da competitividade. Vamos falar um pouquinho sobre inflação, né?
todo mundo fala, ó, a inflação no Brasil está alta, inclusive a inflação no Brasil, né, nos últimos 12 meses, está aí chegando na casa dos 2 dígitos, ultrapassando aí os 10%. Há uma projeção para ela para 2021, ela ficar em torno de 8,75%, batendo aí nos 9% em 2021. Então, a inflação é uma situação de aumentos contínuos e generalizados dos preços dos bens e serviços em uma economia. Então, ela é a média do crescimento dos preços dos bens e serviços em um determinado período. Índice de inflação, né? Nós temos vários índices de inflação, mas o mais importante deles, né, é o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. E ele funciona como medidor oficial da inflação. Então, ele se trata assim, do índice de variação de preços no comércio como um todo, ou seja, o índice de inflação. Ele é calculado pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e é usado pelo Conselho Monetário Nacional como um parâmetro para ajustar as metas de inflação. E é também utilizado pelo Copom, que é o nosso Comitê de Política Monetária, para revisar a taxa básica de juros da economia, que nós conhecemos como Selic. O IPCA foi criado em 1979, mas somente a partir dos anos 2000 ele passou a ser utilizado pelo Banco Central como índice oficial da inflação brasileira. Então, ele mede a variação de preços de determinados produtos que compõem a cesta básica de consumo dos brasileiros. Então, essa lista de produtos, ela é definida também pelo IBGE, por meio de sua pesquisa de orçamentos familiares, né, que a gente chama de POF, e que verifica o que a população tem consumido e quanto é gasto com cada um desses itens. Então, eles estão sempre inseridos nessa... Sempre a gente vai encontrar nessa lista de produtos, nós vamos encontrar o arroz, feijão, passagem de ônibus, material escolar e médico, entre muitos outros, que são serviços e produtos que fazem parte da cultura de consumo do cidadão brasileiro. Então, além da variação de preços desses itens, o IPCA também mede o peso que cada um deles tem no orçamento das famílias brasileiras. E quais produtos e serviços, então, são pesquisados pelo IPCA? Né? O número de itens avaliado pelo IPCA varia entre 300 e 400 produtos e serviços. A qualidade também muda, né? São itens voltados para o cuidado de animais, de estimação. Olha só, nessa pandemia, essa cesta de produtos e serviços era variável. Com a pandemia, né, itens voltados para o cuidado de animais de estimação e plataformas de streaming, como Netflix, Disney, né, HBO, eles passaram a compor o índice, enquanto os outros itens eles foram abandonados, como assinatura de jornal, ternos, essas coisas foram abandonados. Mas alguns itens permanecem e não devem sair tão cedo, porque eles estão na essência da cultura de consumo dos brasileiros, como o arroz, o feijão, cabeleireiro, barbeiro, leite, algumas espécies de peixe, cortes de carne, serviços médicos e transporte. Então, esses itens dificilmente sairão desta cesta de produtos. Então, esses itens são separados em categorias diferentes, cada uma tendo um percentual de participação na composição dos índices dos preços. Então, a alimentação, por exemplo, ela detém 1/4 desse total do valor do IPCA. E é a categoria que mais influencia no aumento ou na redução dos preços gerais. Como é que a gente calcula a inflação, né? Isso é uma coisa muito interessante. Pouca gente sabe como a gente calcula a inflação, né? Os pesquisadores, eles vão lá nas casas, né, visitam algumas famílias para saber quais produtos elas costumam consumir e onde costumam comprar. Então, eles começam a classificar cada um dos produtos
informados com um peso maior ou menor de acordo com a frequência do consumo. Exemplo, um quilo de feijão ele terá um peso maior no cálculo da inflação do que um quilo de batata, porque o feijão, certamente, ele é mais consumido, ele é consumido com mais frequência, né, e mais quantidade do que a batata. Depois, ele define quais os locais os pesquisadores vão lá confirmar os preços de cada produto. Eles pegam um questionário e, com a ajuda desse questionário, eles seguem um cronograma semanal de visita aos estabelecimentos para coletar todos os preços de diferentes bens e serviços. Mas eles fazem uma revisão de dados. Quando todos os preços eles, então, forem incluídos na pesquisa, os técnicos revisam as informações para calcular os índices de inflação. Existem vários tipos de índice de inflação, porque cada aumento nos preços não afeta todas as pessoas da mesma forma. É por isso que, nesse momento da pesquisa, se leva em consideração como o preço se comportou em diferentes regiões, rendas, produtos e até em diversos períodos. Se for constatado que houve um aumento de preço muito diferente ao do mês anterior, pode ser solicitado que o pesquisador volte ao local para confirmar os valores. E assim, né, a pesquisa se finaliza, ela é finalizada através de um cálculo que mostra como os preços variaram de um período para outro. Então, é assim que a gente faz, né, esse cálculo da inflação. O IPCA está relacionado também até com o nosso salário. E qual que é essa relação do IPCA com o salário? O IPCA ele é importante para que as pessoas entendam se o seu poder de compra cresce, diminui ou fica estável em relação ao mês ou ano anterior. Se o IPCA sobe 5% ao longo de um ano, mas o rendimento do trabalhador cresceu apenas 3%, o poder de compra será corroído, ou seja, o cidadão está empobrecendo. Por isso, o salário mínimo ele deve crescer acima da inflação, para que haja um ganho real no poder de compra de quem recebe salários ou benefícios atrelados ao valor do salário mínimo. Caso contrário, haverá uma estagnação ou uma perda do poder de compra. Mas o que faz esse IPCA, né? Esse índice de preço ao consumidor amplo, subir ou descer? São alguns motivos que afetam o índice de preço. Vou tomar um pouquinho de água aqui. De início, é necessário levar em conta a lei da oferta e da procura e seu impacto sobre os preços. Em geral, o produto sobe de preço se a procura aumenta e a oferta desse mesmo item permanece igual ou diminui. O contrário também é verdadeiro. Se a demanda por determinado produto diminui ou fica estável e a oferta de produtos cresce, é de se esperar que o preço diminua. O resultado das safras, por exemplo, ele pode reduzir ou aumentar o valor dos alimentos, com base na lei da oferta e da procura. Se a safra foi farta, o produtor pode vender a um preço menor e jogar a inflação para baixo. Mas em caso de perdas da lavoura por causa do clima ou qualquer outro motivo, os preços tendem a aumentar, porque o agricultor terá menos produtos para vender diante da mesma necessidade da população. Além disso, o preço do dólar também é importante, né? E por falar em dólar, lá nas alturas, né? Batendo aí na casa dos 5,70 quase. Muito do que o brasileiro consome, ele é importado pelo país e é pago pelos distribuidores nacionais em dólar. Se a moeda americana encarece, o preço dos produtos vai subir. O preço que o produtor ou comerciante paga para produzir, transportar, vender um produto ao longo de toda a cadeia também impacta o IPCA. Se o empresário nota um aumento no preço para fazer o produto chegar ao consumidor, né? Por exemplo, aumentou o preço do óleo diesel, vai aumentar o preço, o custo do frete. A tendência é que ele repasse esse valor extra ao cliente, que pagará mais caro. É importante mencionar que a redução do IPCA não quer dizer que os preços gerais caíram, diminuíram, mas que eles cresceram menos em relação ao período anterior.
para haver deflação, ou seja, queda nos preços, é preciso que o IPCA seja negativo. Qual a relação desse IPCA com a taxa de juros? O Comitê de Política Monetária do Banco Central, que a gente chama de Copom, ele usa o índice de inflação como um dos fatores para operar a sua taxa básica de juros, que nós chamamos de Selic. Geralmente, quando a inflação sobe de maneira persistente, refletida pelo IPCA, o Banco Central entende que é hora de intervir nessa pressão sobre os preços, aumentando a Selic. E isso não é bom. Nós vamos falar sobre um pouquinho, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Se aumentar a Selic, vai aumentar o preço de tudo que a gente vai pegar emprestado por aí. Juros. O que são juros? Juros são o valor do dinheiro no tempo. Ou seja, funcionam como se fosse um aluguel do dinheiro. Os bancos e outras instituições financeiras fazem a intermediação entre quem tem o dinheiro, poupador ou investidor, e quem precisa de dinheiro, tomador ou devedor. Eu estou com um dinheirinho sobrando, fui lá e coloquei na poupança. O banco pega esse dinheiro, meu que está lá na poupança, né, que ele vai me pagar uma certa taxa, e empresta esse dinheiro para alguém que está precisando. Logicamente, cobrando uma taxa maior, né? Porque ele vai ter que também que me ressarcir, me retribuir pelo dinheiro que eu deixei lá no banco. Então, se você é um poupador, um investidor, o dinheiro que você aplicou na instituição financeira, ele será emprestado ao tomador, devedor, que pagará o valor mais juros ao banco. O banco, por sua vez, fica com a parcela do valor pago como remuneração e devolve a você a quantia com juros no momento futuro, conforme ele tinha combinado com você lá atrás. Ou seja, ele pega o seu dinheiro, empresta, cobrando juros e retribuindo você pelo dinheiro que você deixou lá também. Então, o tomador vai devolver ao banco um valor superior ao que tomou emprestado. E o poupador vai receber um montante maior do que ele investiu. Eu investi um pouquinho no banco, vou receber um pouquinho mais do que eu deixei. E o banco vai receber também um pouquinho, porque emprestou aquele meu dinheiro para outra pessoa, recebeu daquilo também, me pagou. Ou seja, é assim que funciona essa máquina financeira. Não é? Taxa de juros. Então, a taxa de juros é o valor, é o preço do aluguel do dinheiro. Então, esse preço é fixado como uma percentagem do valor emprestado. A taxa de juros é fixada no mercado através do cruzamento das curvas de oferta e de demanda de moeda. Não é? Tem gente precisando de mais, tem moeda de menos, a taxa vai ser maior. Não é? Então, vou falar sobre essa taxa Selic. Ela é a taxa básica de juros da economia. É o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central para controlar a inflação. Ela influencia todas as taxas de juros do país, como as taxas de juros dos empréstimos, dos financiamentos. Você quer financiar um veículo, você quer financiar um apartamento, uma casa, tudo isso aí está relacionado com a taxa Selic. Então, a taxa Selic refere-se à taxa de juros apurada nas operações de empréstimos de um dia entre as instituições financeiras que utilizam títulos públicos federais como garantia. O Banco Central ele opera nesse mercado de títulos públicos para que a taxa Selic efetiva esteja em linha com a meta, né, da Selic definida na reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que é o Copom. Há pouco tempo atrás, nós estávamos com uma das taxas Selic mais baixas da história. Ela chegou a 2%. Né? E, segundo alguns economistas, foi um grande erro do Brasil reduzir tanto assim a Selic. Né? O momento não era ainda adequado para a gente ter uma Selic tão baixa. Com isso, nós estamos agora com a inflação subindo e nós vamos ter que subir novamente a Selic para tentar conter essa inflação.
Quando o Banco Central ele altera a meta para a taxa Selic, a rentabilidade dos títulos indexados a ela também se altera, e com isso o custo da captação dos bancos muda. Uma redução da taxa Selic, por exemplo, diminui o custo de captação dos bancos, que tendem a emprestar com juros menores. Então, nós estamos com uma Selic hoje, me parece, em torno de 5,25%, mas a projeção dela é de chegar até 8,75% até o final do ano e de chegar a 9,5% no ano que vem. Isso vai fazer com que todos os financiamentos que nós vamos fazer para veículo, para apartamento, isso vai ficar mais caro, não é? Como funciona na prática, né? Quando a Selic sobe ou quando a Selic desce, quando ela cai. Quando a Selic sobe, os juros cobrados nos financiamentos, empréstimos e cartões de crédito ficam mais altos. Isso desestimula o consumo e favorece a queda da inflação. Por isso que a gente está falando aqui que o Banco Central vai subir a taxa Selic, né, até o final do ano, porque ele precisa controlar a inflação, ele tem que diminuir o consumo interno, para isso ele precisa aumentar a taxa Selic, ele vai aumentar a taxa, vai subir a taxa que nós vamos utilizar no cartão de crédito, nos financiamentos habitacionais, financiamento de veículo. Isso é para quê? Vai subir para a gente diminuir o consumo. E reduzindo o consumo, você controla, de uma certa forma, a inflação. Quando a Selic cai, tomar dinheiro emprestado fica mais barato, já que os juros cobrados nessas operações ficam menores e isso estimula o consumo. Então, não é o que o Banco Central agora, ele não quer estimular o consumo agora, porque isso não vai ser bom para a taxa de inflação. E o desemprego? Todo mundo fala, nossa, a nossa taxa de desemprego está muito alta. O que é isso, gente? O desemprego, de forma simplificada, ele se refere às pessoas com idade para trabalhar, ou seja, são aqueles acima de 14 anos, e que não estão trabalhando, mas estão disponíveis e tentaram encontrar trabalho. Assim, para alguém ser considerado desempregado, não basta não possuir um emprego, porque nós temos algumas pessoas que, embora não possuam um emprego, não podem ser consideradas desempregadas. Por exemplo, um universitário que dedica seu tempo somente aos estudos. Ele está nessa faixa etária para trabalhar, mas ele não está procurando emprego, ele está lá se dedicando aos seus estudos. Uma dona de casa que não trabalha fora de casa, ela também não está procurando emprego, ela não pode ser considerada desempregada, apesar de estar na idade, ela não é considerada desempregada. Ou uma empreendedora que possui o seu próprio negócio. Então, de acordo com a metodologia usada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, na pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, que a gente chama de PNAD contínua, o estudante e a dona de casa são pessoas que estão fora da força de trabalho. Agora, a empreendedora, ela é considerada ocupada. Taxa de desemprego. Então, a taxa de desemprego ou taxa de desocupação é um indicador econômico divulgado pelo IBGE a partir dessa PNAD contínua que nós falamos. Para se chegar ao seu cálculo, ela considera a proporção de pessoas desempregadas em relação à chamada população economicamente ativa. Né? Ou seja, quantas pessoas estão prontas para poder ter um emprego, a relação dessas pessoas com aquelas que estão sem emprego. Estão prontas e estão sem empregos. Então, ou seja, pessoas cuja faixa etária permite que elas trabalhem, estejam elas ocupadas ou não. Essa é a população economicamente ativa. Se elas não procurarem emprego, não encontrarem, elas estarão desempregadas. A taxa de desemprego no Brasil hoje, ela está em 14,1%. No segundo trimestre de 2011. Isso significa que nós temos algo em torno de 14,4 milhões de brasileiros desempregados. São pessoas que estão na idade, estão economicamente ativas, estão procurando emprego e não encontram. É uma taxa muito alta, muito alta. Então, nós precisamos colocar a nossa economia no trilho para gerar emprego,
para esse grande número de brasileiros e brasileiras que estão procurando emprego, gente. E essa taxa, ela, para os senhores terem uma base, né, tem um quadro que eu vou apresentar para vocês aqui, de janeiro, né, de novembro, dezembro, janeiro de 2020, ela chegou a 11,2, e agora, em abril, maio, junho de 2021, ela está em 14,1. Então, esse desemprego de novembro, janeiro de 2020 até agora, junho de 2021, essa taxa de desemprego, ela cresceu. Todo mundo fala de taxa de câmbio, né? E aí a gente já pensa direto no dólar. O que é uma taxa de câmbio? Ela é uma relação entre moedas de dois países que resulta no preço de uma delas medida em relação à outra. Então, a gente fala muito no Brasil aqui de dólar e euro. Mais especificamente, a gente fala de dólar, né? Mas, além de expressar quantitativamente a condição de troca entre duas moedas, né, dólar real, a taxa de câmbio expressa as relações de troca entre os dois países. Por exemplo, se a taxa de câmbio do dólar é 5,66, significa que um dólar dos Estados Unidos custa R$ 5,66. A taxa de câmbio reflete, assim, o custo de uma moeda em relação à outra, ou seja, quanto que eu vou gastar de real para poder comprar um dólar. E como essa taxa de câmbio ela afeta a economia? Além de influenciar a atividade econômica e a capacidade de crescimento a longo prazo, a taxa de câmbio também impacta o comportamento dos preços, tanto em função dos custos dos produtos importados, como pela maior atratividade para a venda de produtos nacionais ao exterior. Olha, os grandes produtores nacionais de grãos e de carne estão preferindo vender a carne no mercado externo do que no mercado interno, porque se vender para o mercado externo, se ele exportar a carne, exportar a soja, exportar o milho, eles vão receber em dólar. E o dólar hoje está aí a 5,66, 5,67, batendo aí na casa dos 5,70. Nós temos um exemplo agora, a China ela fez uma restrição à importação pela China da carne brasileira por causa de 2 casos isolados de vaca louca que nós tivemos. Olha, nós tínhamos frigoríficos aí que estavam batendo 5.000 animais por dia. E de uma hora para outra, eles tiveram que reduzir para mais da metade, né, o abatimento desses animais. E tiveram que vender essa carne no mercado nacional. Isso fez com que a carne, que já ainda está muito cara ainda, ela caísse algo em torno aí de 15%, 18%. Ou seja, se ele não conseguiu vender para lá recebendo em dólar, teve que vender aqui no mercado nacional, que o boi não pode ficar parado, né? Ele tem que ser abatido. E aí ele teve que vender aqui no mercado nacional e aí vender por um preço menor. Quem se beneficiou com isso foi o consumidor brasileiro, né? Mas daqui a pouco reabre novamente a exportação da carne e a tendência é que a gente vai pagar mais caro aí pelo contrafilé, pela picanha. É isso aí. Todo cidadão brasileiro tem um sonho aí de comer um churrasquinho com picanha. Então, essa taxa de câmbio, ela afeta principalmente a inflação e os preços dentro da economia nacional. Isso vale mesmo para os bens de consumo feitos dentro do país ou pequenos produtores rurais. Isso porque, além da quantidade de bens e consumos importados aqui dentro, muitas máquinas e matérias-primas têm seus preços cotados na moeda estrangeira, principalmente o dólar. Então, o dólar valorizado, ele tem suas consequências pouco positivas, já que o aumento dos preços dos produtos importados, ele acaba impactando na inflação e reduzindo aí o real poder de compra dos salários e leva a longo prazo a uma pior distribuição de renda. Vamos entender essa oscilação do dólar, né? Déficit superávit. O déficit em relação à moeda estrangeira, ele ocorre quando o saldo das importações ele é maior que o de importações. Já o superávit é o contrário. Tudo aquilo que a gente importa, gente, a gente tem que pagar em dólar. E quem faz esse pagamento é o Banco Central. Ele faz a conversão da moeda nacional, que é o real, para o dólar, para que possa ser pago aquilo que nós importamos. Ó, se nós estamos
importando mais do que exportando, o Banco Central vai ter que utilizar dos dólares que ele tem nas suas reservas para poder fazer esses pagamentos. Então, há uma procura maior para o dólar vai subir, né? Quanto mais os brasileiros, por exemplo, viajam para o exterior, maior também a demanda de dólar, desvalorizando o real. Se nós vamos viajar para os Estados Unidos, por exemplo, o pessoal gosta de lá visitar a Disney, tem que levar dólar, tá certo? Então você vai comprar o dólar. Se muita gente estiver viajando para o exterior, a procura por dólar aumenta, vai aumentar o valor do dólar, né? Essa taxa de juros, né, vamos falar assim, que nós temos aí, ela influencia no interesse dos investidores estrangeiros no país. Por que eu estou falando isso? Porque se o investidor estrangeiro vem para o Brasil, ele traz dólar. E ao trazer dólar, né, é oferta de dólar para o mercado brasileiro. E aí, então, você tem mais dólar, o dólar diminui. Então, quanto maior a incerteza nesse cenário econômico nacional, maior também o valor da cotação do dólar. Nós temos vários investidores internacionais que estão querendo colocar o seu dinheiro em algum lugar. E esse aí é o dólar. Se nós temos aqui uma turbulência econômica no Brasil, uma turbulência política, isso afasta o investidor estrangeiro. Isso, então, afasta a vinda de moeda estrangeira e a procura por ela, então, vai ser maior, o preço dela vai estar maior. Então, o dólar alto, ele é bom para quê? Ele é bom para exportação. Então, os importadores recebem mais ao exportar e os produtos ficam mais baratos e competitivos lá no exterior, né? Aqui não, né? Então, se o dólar está alto, ele é bom para quem está vendendo, é bom para o agronegócio, pessoal que está vendendo soja, está vendendo milho, tá certo? Para esse pessoal, tá bom, vai receber em dólar. O consumidor, com relação à produção nacional, o consumidor brasileiro, então, se o dólar está alto, ele opta por comprar produtos nacionais, pois os importados ficam mais caros. Então, ao invés de comprar determinada coisa que veio importada, eu compro aquilo que é nacional, porque está mais barato. Eu não paguei dólar por ele, eu estou pagando aqui dentro do mercado brasileiro, então ele fica mais barato. Tá certo? Então, o produto brasileiro aqui dentro fica mais barato. E o turismo interno, né? Se o dólar está alto, isso me desestimula a ir para os Estados Unidos, ir para a Europa, né? Essa coisa toda. Então, o brasileiro que gosta de viajar fica desestimulado porque ele tem que pagar muito para poder viajar. Então, o que ele prefere? Ao invés de ir para a Disney, ele vai lá para a Bahia, ele vai para o Nordeste brasileiro, vem conhecer aqui as grutas de Minas Gerais, vem fazer um turismo em Minas Gerais, vai fazer um turismo no sul do Brasil, e isso é bom para a economia brasileira também, não é? Então, o dólar alto é bom para o turismo interno, mas não para o turismo externo. Agora, o dólar baixo é bom para quem? É para viagem para o exterior. Se o dólar está barato, compensa para mim, eu pago mais barato para poder viajar para o exterior. E para comprar importados, o dólar está barato. Então, tudo aquilo que nós importamos, que veio de fora, também está barato. Então, eu vou comprar aquilo que está lá de fora. Eu, em vez de comprar uma coisa que é feita aqui no Brasil, eu vou comprar aquilo que é feito lá fora, porque está barato comprar aquilo que é feito lá fora. E o dólar barato ele é bom para reduzir a inflação. Por quê? Porque as empresas nacionais elas tendem a diminuir os valores de seus produtos, né? Devido à concorrência dos importados. O importado ele chegou barato aqui, então o produtor brasileiro vai falar assim, ó, se eu for vender o meu produto aqui no Brasil muito caro, o que está chegando lá de fora está mais barato que o meu, então eu não posso vender tão caro. E isso é bom para reduzir a inflação. Os preços tendem a diminuir. Então, numa regra geral, é isso. Bom, gente, então nós terminamos essa nossa aula falando, essa nossa apresentação, né? Fiquei tanto tempo dando aula que a gente não perde esse cacuete de falar de aula. Então, a gente terminou essa nossa apresentação aqui, né? E no próximo episódio, vamos falar sobre finanças pessoais, né? A sua finança pessoal, o seu cuidado com a sua finança pessoal. Mas antes da gente terminar aqui, lembrando para vocês de visitarem lá o nosso canal, dar o seu like. Como eu disse, a sua participação ela é muito importante. Muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço aí do Bianchini, entendeu?